3 tipos de exercício para priorizar no treinamento de pessoas idosas. É sobre isso que eu vou falar nesta live que está começando agora. Então, professor, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da Ativa Clube. Eu já te convido a ficar comigo até o final do vídeo. Aproveita, já curte ele e segue a página da Ativa, porque nela eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo personal trainer de idosos. Eu sou o Guilherme, eu sou formado em educação física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também na URGS, e também em educação física gerontológica. Além disso, sou proprietário de uma academia há mais de 10 anos, e também eu sou o criador do método Ativa 60+. Gente, vamos lá? Assunto de hoje, 3 tipos de exercícios que a gente deve priorizar, né, no treinamento de pessoas idosas. Ou então, 3 tipos de exercícios que devem estar presentes no treinamento de idosos, tá? Vamos falar sobre isso, só que antes de mostrar para vocês quais são esses 3 tipos de exercícios, eu queria trazer aqui 3 dicas de como pensar na programação de treino de uma pessoa idosa. Ou seja, como é que vocês vão organizar o treino de pessoas idosas, dos alunos idosos de vocês? Como é que eu posso começar? Da onde que vêm as informações para eu começar a estruturar o meu treino? Pois bem, para qualquer tipo de treino que se preze, né, e que se tenha a intenção de entregar um trabalho qualificado e com resultado para o aluno, esse tipo de treino aí, o início dele deve antes passar por uma avaliação física. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, gente, é justamente através dessa avaliação que a gente consegue levantar as informações que são necessárias para a gente programar um treino que seja mais direcionado para o nosso aluno e que também seja mais assertivo, né? Seja mais voltado para as necessidades que o aluno tem, para os objetivos que ele tem. Tá? Então, assim, eu vou falar para vocês aqui de 3 pilares que são os responsáveis para a gente começar a pensar na organização do treino dos nossos alunos idosos. Tá? O primeiro deles, que tem relação direta com a avaliação física, que eu falei que a gente precisa fazer, são os objetivos do aluno. Pois é, esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. Quando o aluno nos contrata, um aluno de personal, ele paga um valor mais elevado, né, porque ele tem os seus objetivos e ele entende que através de um personal ele vai conseguir atingir os resultados que ele precisa, né, de uma maneira mais segura, mais eficaz e também talvez mais rápida, né, comparado com se ele tivesse numa academia normal, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu sempre digo assim, que uma coisa é o que a gente sabe que o aluno idoso precisa. Outra coisa é o que ele quer. Né? E essa questão, essas 2 questões, na verdade, elas têm que andar juntas. A gente não pode deixar de lado os objetivos do aluno. Mesmo que a gente saiba que daqui a pouco não é importante para ele trabalhar a questão estética. Poxa, o que o seu Abílio de 80 anos está querendo diminuir a circunferência do abdômen, se tem várias coisas que ele precisa para encarar as tarefas do dia a dia dele? Mas o seu Abílio contratou você como personal porque ele tem esse objetivo. Então, esse é um dos pilares que tem que estar lá, tem que estar constando no momento que a gente vai começar a pensar no treinamento do seu Abílio, certo? Vocês vão ficar sabendo dos objetivos dos alunos
no momento que vocês fizerem a avaliação física com ele. Mais precisamente, no momento em que vocês forem aplicar uma anamnese nesse aluno. Ah, Guilherme, e aí, como é que eu posso fazer essa anamnese? Bom, quando a gente vai fazer uma anamnese com uma pessoa idosa, tem que ser uma anamnese bem minuciosa. Bem minuciosa. E vocês podem fazer isso ao vivo, né? Direto assim com o aluno, presencialmente com ele. Ou então vocês podem mandar essa anamnese para ele preencher em casa e enviar para vocês depois, tá? Só tem um detalhe. No momento que vocês pedem para o aluno preencher a anamnese e enviar ela depois, vocês têm que observar bem o que esse aluno idoso colocou nos objetivos de treino dele. Porque, gente, tem muito idoso que pode ter dificuldade em conseguir se expressar da maneira correta. Eles daqui a pouco não sabem ligar a nomenclatura, né, para aquilo que realmente eles estão querendo dizer para nós, né? Então, assim, a gente tem que observar muito bem o que ele escreveu nos objetivos, porque, como eu falei para vocês, o objetivo do aluno é uma parte muito importante na hora da gente prescrever o treino, tá? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro pilar na hora da gente pensar na organização do treino do aluno, objetivos específicos dele, tá? Segundo pilar, que é importantíssimo na construção da programação de treino, é levar em consideração as particularidades desse aluno. Essa é a segunda dica. Para a gente começar a querer pensar num treino que seja mais direcionado e mais eficaz para o aluno, a gente precisa entender quais são as necessidades que ele tem, tá? E isso a gente vai descobrir também através da anamnese, quando a gente for fazer lá na avaliação física, tá? E essas informações, elas são muito importantes para a segurança do aluno, tá? E também para a segurança do personal, né? Porque no momento que ele conhece as necessidades que o aluno tem, ele também vai se qualificar, ele vai atrás das informações para trabalhar da maneira mais correta possível. E isso traz segurança para o profissional, tá? Agora, tem um detalhe, né? Não adianta o personal fazer essa anamnese minuciosa, fazer toda uma avaliação no aluno e deixar as informações de lado, né? Ele precisa ter conhecimento técnico do que ele precisa trabalhar depois. E o que seriam essas particularidades dos alunos? O que pode ser isso? Pode ser, por exemplo, uma lesão. Pode ser uma doença específica que esse aluno tenha. Pode ser um desvio postural, tá? Então, a partir do momento que a gente sabe dessas necessidades, a gente vai trabalhar, né, em cima delas para, de novo, prescrever um treino mais assertivo para o aluno, certo? Então, se a gente pega para trabalhar um idoso hipertenso, tá? Eu pergunto para vocês saberiam lidar com essa pessoa? Vocês estão na academia, daqui a pouco vem um aluno e diz para vocês que tem hipertensão e que está tratando isso com o médico. Vocês teriam segurança para trabalhar com esse aluno? Saberiam exatamente dizer o que ele precisa fazer e o que ele não deve fazer no treinamento dele? No mínimo, todo personal deveria saber, né? Porque ter conhecimento técnico é um dos pontos nos quais o personal precisa ter se ele quiser ser um personal diferenciado e ter um faturamento de entre 5 e 10 mil por mês, tá? Não só eu digo isso pela questão aí da segurança do professor, do profissional, mas também, gente, como isso funciona como uma estratégia de retenção do aluno. Talvez seja a primeira estratégia de retenção. O que é retenção? É a gente reter o aluno conosco, né? Por mais tempo.
Então, no momento que a gente tem conhecimento técnico a respeito das particularidades desse aluno, e a gente demonstra isso para ele, o aluno passa a ter muito mais confiança no nosso trabalho. E aí, no momento que ele tem confiança no nosso trabalho, vocês acham que o aluno, daqui a pouco, vai trocar vocês por um outro personal? Será que ele vai deixar de treinar com vocês? Não vai. Se ele adquire confiança no trabalho de vocês, ele não abandona vocês, tá? E se vocês não fizerem isso, né? Se vocês não entenderem as particularidades dele, o que pode acontecer? Aí, gente, vamos lembrar que vocês estão mexendo com a saúde de uma pessoa idosa, né? E qualquer detalhe na prescrição do treinamento pode fazer a diferença. A diferença para o bem ou para o mal, né? Então, essa talvez seja a primeira estratégia para reter o aluno, tá? Por que é importante reter o aluno? Vamos lembrar aqui. Porque no momento que vocês retêm vários alunos com vocês, vocês passam a ter estabilidade financeira. Vou dar o meu exemplo aqui, tá? Atualmente, de todos os alunos que eu tenho, eu estava fazendo um cálculo até para mostrar para vocês na sequência aqui na página da Ativa. Mas eu tenho em torno de 60% a 70% de alunos que estão há mais de 5 anos comigo. Gente, é quase 70% dos meus alunos estão há mais de 5 anos comigo. Então, eu não tenho muito essa preocupação de estabilidade financeira. Porque eu sei que os meus alunos idosos que eu tenho de personal, eles não vão me abandonar. A não ser que aconteça alguma coisa inesperada, tá? Mas essa é uma estratégia que vocês têm que adotar e vocês precisam ter estabilidade financeira. Inclusive, esse é um dos problemas, maiores problemas dos personagens de hoje em dia. Os personagens que trabalham com todos os públicos, principalmente, porque eles têm muita rotatividade de aluno, né? E isso é muito ruim. Imagina, daqui a pouco tu capta um aluno e perde um. Aí consegue captar mais um, perde 2. Tu não sabe o que tu vai receber no final do mês. Então fica totalmente inseguro. Agora, no momento que vocês fazem um trabalho qualificado, que vocês demonstram ter conhecimento do que vocês estão fazendo para o aluno de vocês, que vocês entregam o resultado para os alunos, esses alunos não vão abandonar vocês, certo? O terceiro pilar que eu levo em consideração, tá, na hora de prescrever o treino do aluno idoso. Já falei para vocês dos objetivos específicos do aluno e já falei também sobre as particularidades dele, tá? Agora, qual é o terceiro pilar? É a condição física atual desse meu aluno. Tá? Então a terceira dica, o terceiro pilar é vocês saberem a condição atual do aluno de vocês. E isso também a gente consegue realizando uma avaliação física. Só que é uma parte diferente da avaliação. Não é na anamnese que a gente vai conseguir identificar a condição atual do aluno. Na anamnese, eu consigo identificar o histórico dessa pessoa. O que ela já fez, né, no passado, né, como é que está a rotina dela hoje em dia. Mas a condição física atual eu só consigo ver no momento que eu vou avaliar esse aluno. Tá? E o que compõe essa avaliação? Por exemplo, antropometria, composição corporal e também os testes de funcionalidade, né, que são voltados para pessoas idosas. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Antropometria, gente, estão lembrados o que é isso? São aquelas situações onde a gente consegue medir o aluno, né? Então, desde coisas muito simples, como avaliar o peso corporal dele, a estatura, as circunferências musculares. E vamos lembrar que tem 2 circunferências que são essenciais para pessoas idosas, que estão relacionadas a fatores de risco para a saúde dela. Vocês lembram? Uma é a da cintura, que é um fator de risco cardiovascular, né, se tiver muito elevada, e a outra é a da panturrilha esquerda,
que tem uma relação direta com a fragilidade muscular, certo? E aí risco também de sarcopenia. Além de circunferências, a gente pode avaliar também, medir dobras cutâneas. Ah, Guilherme, mas eu devo fazer a avaliação de dobras cutâneas com meus alunos idosos? Vou falar para vocês que depende, tá? Depende realmente da necessidade do aluno. Se vem lá o seu Sérgio com 95 anos, tá? E tem as suas dificuldades, ele é um idoso que é frágil ou fisicamente dependente, mas tem as suas dificuldades. Será que eu tenho necessidade de avaliar a composição corporal nele? Então, gente, é uma coisa para vocês mesmos avaliarem, tá? Vocês mesmos avaliarem. Através das dobras, né, a gente consegue ter algumas informações a respeito daí da composição corporal dos nossos alunos. Então a gente vai conseguir identificar percentual de gordura, percentual de massa muscular, e tem outras ali que identificam o percentual de massa óssea, de massa residual, tá? Então, de qualquer maneira, essa avaliação de antropometria, ela é muito importante, né, para a gente identificar algumas características do aluno e ver qual é a condição física dele atual. Mas tem outras coisas, e essas coisas que eu vou falar agora, para mim, é a parte mais importante da avaliação física de uma pessoa idosa, que são os testes de funcionalidade, né? Por quê? Por que são importantes? Porque esses testes, gente, têm uma relação direta com praticamente todos os exercícios que os alunos idosos vão fazer na academia, ou na casa dele, ou no condomínio, onde vocês venham a dar aula para esse aluno. Mas os testes de funcionalidade vão avaliar todas essas questões que são abordadas no treinamento. E mais do que isso, elas vão abordar também, estão diretamente relacionadas com muitas das tarefas que os idosos têm no dia a dia deles. Então, tem teste de funcionalidade, por exemplo, que é usado para a gente verificar a força dos nossos alunos idosos. E aí a gente tem teste para avaliar a força de membro superior, a força de membro inferior, né? Tem teste onde a gente pode avaliar o equilíbrio de pessoas idosas, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. E tudo isso está presente, tem que estar presente no treinamento dessas pessoas. Por quê? De novo, porque tem relação com as tarefas que esses idosos vão ter no dia a dia deles. Nos testes de funcionalidade, a gente consegue avaliar também flexibilidade do idoso. Membro superior, membro inferior. A gente consegue avaliar agilidade. A gente consegue avaliar a marcha do aluno. A marcha que é tão importante, né? A gente trabalhar com uma pessoa idosa. Então, gente, depois que a gente tem todas essas informações dos testes de funcionalidade, a gente passa a ter muito mais informações sobre a condição atual do nosso aluno. E de que maneira que a gente vai conseguir, a gente vai pensar na programação de treino dele, para que seja uma programação, como eu falei antes, muito mais direcionada, muito mais específica, né? Muito mais assertiva naquilo que ele precisa, tá? Então, percebam aí que através desses 3 pilares que eu falei para vocês, a condição atual do aluno, as particularidades dele e os objetivos desse aluno, a gente consegue ter ferramentas suficientes que vão nos dar mais precisão na prescrição de treino, tá? Agora, se um personal não faz essa avaliação e não levanta todas essas informações que eu passei para vocês, se ele não faz isso, as chances dele daqui a pouco estar prescrevendo um treino inadequado
para o aluno são maiores. Ou então, se ele não faz esse tipo de avaliação e não levanta essas informações, tudo que ele está fazendo com o aluno idoso passa a ser achismo. Ele acha que deve trabalhar força com o aluno. Ele acha que deve trabalhar equilíbrio com o aluno. Mas ele sabe se o aluno está realmente precisando disso? Ontem eu fiz uma avaliação com um senhor que tinha 88 anos. E aí quando a gente pensa, né, olha o pensamento. Ele chegou aqui, subiu as escadas aqui devagarinho, e vou ter que avaliar bem ele, mas pelo jeito ele está muito bem de força, ele está conseguindo subir a escada e tal. Fui botar ele para fazer ali o teste de sentar e levantar da cadeira, ele ficou numa classificação considerada ruim para a faixa etária dele. Mas ele subiu a escada, eu achei, não, daqui a pouco não vou precisar dar ênfase para força, já estou vendo aqui. Estava completamente enganado. Fez o teste, e aí ele teve uma certa dificuldade, depois eu fui entender o porquê, né? Mas não era aquilo, não condizia com aquilo que eu tinha visto, a primeira impressão dele. Então por isso que eu falo para vocês, se vocês não avaliarem os alunos, as capacidades físicas que vocês trabalham no dia a dia dele na academia, né, passa a ser tudo achismo, gente. Vocês acham que devem trabalhar tal coisa. E talvez não seja assim. Então, eu reforço aqui, para vocês se diferenciarem como personagens, para vocês ganharem mais, vocês têm que entregar resultado para o aluno. Vocês têm que entregar treinos que são mais direcionados. Afinal, vocês são personagens, vocês são personalizados. Então, tem que entregar um serviço personalizado, tá? Eu gosto de falar uma coisa aqui, que é assim, ó, uma coisa é o personal prescrever o que acha que é importante para um aluno idoso, para uma pessoa idosa, né? A outra é ele prescrever o que realmente esse idoso precisa. É diferente. É o que eu acabei de falar para vocês aqui, do meu achismo, né? Mas muito bem, agora que a gente levantou essa quantidade de informações para poder prescrever com mais segurança, né, e de maneira mais assertiva para o aluno idoso, agora, gente, eu vou mostrar para vocês, então, os 3 tipos de exercícios que são fundamentais para pessoas idosas, ou que devem estar presentes em algum momento da periodização de vocês, tem que estar presente. Quando a gente fala em treinamento para idoso, quando a gente fala em musculação, a gente não pode pensar apenas em força muscular. Eu tenho que fortalecer esse idoso. Claro que tem que fortalecer. É fundamental fortalecer. Mas não é a única coisa. A gente tem que acabar com esse preconceito, né? Então, assim, acabei de falar para vocês, né? Se o idoso, no dia a dia dele, ele precisar se equilibrar em algum momento para pegar alguma coisa no armário, ele precisa receber um estímulo de equilíbrio no local onde ele vai treinar, né? Para ele conseguir pegar um objeto no chão, ele precisa ter amplitude de movimento, né? Ele precisa ter mobilidade nas suas articulações. Então isso a gente vai ter que trabalhar também na academia, nos nossos treinos com o aluno idoso. Então, gente, não é só força, tá? O que a gente tem que proporcionar para ele é que ele tenha força, sim, para que faça sentido para as coisas da rotina dele. Isso sim, mas tem outras coisas envolvidas, tá? Por isso, o treino de pessoas idosas devem conter 3 tipos de exercícios que eu acho fundamentais. O primeiro deles são os exercícios chamados funcionais. Por quê? Porque o idoso precisa se locomover com segurança. Ele precisa ter independência nas atividades de vida diária dele, né? Vamos lembrar aqui de algumas atividades que ele faz diariamente. Levanta da cama, ele senta no vaso, né? Ele sobe escada. E aí, gente,
a partir do momento que a gente estimula ele dentro da academia com esse tipo de movimento, de exercício, ele teoricamente vai ter mais facilidade para executar no dia a dia dele, certo? Imaginem que o nosso corpo seja um carro que ande apenas na cidade. A gente já sabe qual é o quanto que ele faz por litro, né? Qual é a manutenção que ele precisa. No momento que esse carro vai para a estrada e a gente precisa fazer uma viagem muito longa, esse carro vai apresentar algum tipo de problema, porque ele não estava preparado para isso. O idoso é a mesma coisa. Se a gente não trabalhar ele de maneira específica, ele passa a ter uma certa dificuldade a mais nos movimentos do dia a dia dele. Eu já citei algumas vezes aqui na página, eu falei para vocês de um idoso que eu trabalhei um bom tempo, né, e que ele foi tenista profissional, né? Então por muito tempo a gente conversava com ele sobre o treinamento físico dele na época de adulto, né? E aí ele me contava que o treino dele tinha obviamente toda a parte física, né, que ele precisa para o esporte dele, e tinha muita coisa técnica também, né? Os movimentos que ele precisava fazer, a mudança de direção, né? A parte cognitiva era muito explorada também, né? Eu achava fundamental isso. Inclusive foi ele que me indicou para eu ver na internet alguns treinos que os tenistas faziam. E eu por muito tempo via no YouTube, pesquisava, enfim, os treinos do Roger Federer, que era muito legal. O técnico dele era esse cara muito inteligente, fazia exercícios extremamente específicos, né, e complexos para ele. Então peguei muita ideia dali. Então, gente, vocês percebem que um tenista, por exemplo, ele precisa trabalhar movimentos que ele vai precisar depois no esporte que ele está fazendo, né? Essas situações que eu falei para vocês, de mudança de direção, do jeito que ele bate, né, que tipo de deslocamento que ele vai ter durante o jogo, são movimentos, deslocamento mais curto, ou daqui a pouco ele tem que buscar uma bola no fundo, é um deslocamento um pouco maior, né? Tudo isso é trabalhado. E aí com o idoso é a mesma coisa. Ele precisa simular na academia todos os movimentos que vão desafiar ele no dia a dia, tá? Vamos lembrar, vou dar alguns exemplos aqui de exercícios funcionais que são bem importantes para idosos e extremamente simples, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou aproveitar que tem uma cadeira aqui, ó, vou deixar ela de lado aqui para vocês verem. Simples, simples. Ó, acabei de fazer aqui um movimento, ó, de sentar na cadeira e levantar. Não é um movimento que o idoso faz no seu dia a dia? Acabei de falar para vocês, né, que ele senta no vaso, que ele tem que levantar da cama. É um movimento fundamental para o idoso. Vocês têm que trabalhar esse tipo de movimento. Uma outra ideia, outro exemplo, o idoso daqui a pouco, por um momento, ele tem que pegar alguma coisa no chão, né? Ele tem que se agachar. O que ele está fazendo aqui, gente? Que exercício é esse que simula esse movimento de pegar um objeto no chão? Levantamento terra. Exercício totalmente funcional, né? Outro exemplo, poderia pegar os steps aqui e fazer o aluno subir e descer. Trabalhar com uma velocidade um pouquinho maior e simular um movimento de subir escada. Eu aqui na academia eu tenho escada e eu utilizo a escada com os meus alunos. E um exercício que eu gosto de fazer, inclusive, é dar um kettlebell, né, um pezinho na mão para o aluno segurar, e aí segurando o peso, ele desce e ele sobe a escada. Claro que a minha escada aqui ela tem corrimão, então qualquer instabilidade, ó, o aluno está segurando. Mas aqui eu estou trabalhando um movimento que está muito presente na rotina dele, né? Daqui a pouco o aluno vai no mercado fazer compras. Ele carrega uma sacola e vai subir a escada, se ele não tiver elevador. Então ele precisa disso.
E são elementos que eu acabo trabalhando no meu dia a dia, são extremamente importantes. Gente, ontem, aqui no Instagram da Ativa, eu abri uma caixinha de perguntas para que vocês colocassem algumas perguntas a respeito do tema de hoje da live, tá? E aí eu deixei caixinha de perguntas para os 3 tipos de exercício que a gente deve priorizar no treino de idosos. Um era o treinamento funcional, tá? E aí a pergunta que veio foi a seguinte: os exercícios funcionais devem ser usados em um treino específico ou podem ser usados juntos com a musculação tradicional? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa, gente, a gente tem que lembrar do que eu falei antes para vocês, da condição atual do aluno de vocês. Por que eu falo isso? Porque uma outra característica do treinamento funcional é que fazendo um exercício, a gente trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. E isso passa a ser um pouco, ter uma exigência maior para uma pessoa, né? Quanto mais grupos musculares são recrutados, teoricamente, a exigência se torna maior também. Então, assim, se a gente for pensar em fazer uma prescrição de treino só com exercícios de treinamento funcional, vai ser um treino que vai exigir desse aluno. Aí vocês têm que pensar, será que esses alunos de vocês têm condições de fazer um treino com essa intensidade? Pensem nisso, tá? Aqui na minha academia, por exemplo, eu abri a academia há 11 anos atrás, quando estava no auge do treinamento funcional. Era uma novidade. Tanto que eu abri a academia, assim, logo ela explodiu, né? E só que assim, eu sempre deixei também elementos da musculação junto. Então, eu tenho aqui no meu espaço aparelhos de musculação e eu trabalho ainda muito em cima dos elementos do treinamento funcional. E eu acabo normalmente fazendo uma mescla, tá? Dessas duas questões. Mas claro, de novo, vai depender da condição do meu aluno e também da fase em que ele se encontra na periodização dele, tá? Porque tem vezes que eu vou trabalhar de maneira um pouco mais específica, grupos musculares isolados, ou daqui a pouco tem um aluno, sei lá, que se lesionou e eu preciso realmente trabalhar de forma unilateral, aí eu vou usar o recurso do aparelho. Mas também tem fases da periodização onde eu vou priorizar o treinamento funcional, tá? Então, assim, não tem uma regra, tá? Mas vocês têm que saber qual é a condição do aluno de vocês e qual é o objetivo dele, qual é o objetivo e qual é a necessidade. Aí vocês vão começar a prescrever em cima disso, tá? Então, o treinamento funcional é o primeiro tipo de exercício que deve estar presente no treinamento do idoso, tá? Cuidando, obviamente, a condição dele. Segundo tipo de exercício que deve estar presente no treinamento de pessoas idosas são os exercícios de dupla tarefa. Esses são exercícios que eu uso demais, gente. Por quê? Porque durante o processo de envelhecimento, a gente sabe que existe um declínio da capacidade cognitiva, né? Da coordenação motora. Então, treinar dupla tarefa ajuda a melhorar a atenção do aluno, a velocidade de reação dele, a capacidade dele de daqui a pouco lidar com algum imprevisto, né? E isso, vamos lembrar que é uma situação essencial para evitar quedas, né? Que é também uma coisa muito presente na vida aí de um personal que trabalha com idosos, tá? Vamos lembrar do conceito de dupla tarefa. Dupla tarefa é quando a gente tem duas ações simultâneas no mesmo exercício. Então o aluno começa fazendo um movimento e ele está destinando, o foco de atenção dele está toda neste movimento, só que daqui a pouco é incorporada uma segunda ação, um segundo movimento. E aí, gente, ele tem que dividir a atenção dele entre esses dois movimentos. E isso passa a trazer uma certa instabilidade nesse aluno. Está totalmente relacionado com situações do dia a dia deles também. Tem várias situações do dia a dia onde o idoso
faz mais de uma ação na mesma tarefa que ele está fazendo, tá? Vou dar uns exemplos aqui. Bem simples, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vou começar do mais simples possível. Tirar a cadeira aqui, pegar uns conezinhos e vou largar aqui, ó. Idoso se deslocando, caminhando, tá? Mas contornando um objeto que tenha no chão. Ó. O que acontece? Parece um movimento simples, né? Mas o aluno ele está concentrado na caminhada dele, tá? Só que a partir do momento que tem objetos no chão, ele tem que se deslocar, ele tem que contornar o objeto. Então ele já tem que mudar a direção, né, que ele está indo. Então ele tem que prestar atenção na caminhada, só que ele tem que prestar atenção também aonde que está posicionado esse objeto. Parece uma coisa simples, né? Mas assim, eu tenho 40 anos. Agora, uma pessoa de 80, 90 anos fazer esse deslocamento aqui já vai causar uma instabilidade. E aqui, gente, a gente já está trabalhando também o equilíbrio dinâmico dessas pessoas, tá? São duas tarefas, duas coisas que ele tem que pensar em apenas um exercício, tá? Estou trazendo aqui o exemplo mais simples possível para vocês. O outro tipo de movimento, de exercício que eu gosto de prescrever é fazer o aluno caminhar também, e pode ser caminhando em linha reta, normal, só que eu dou um peso para ele segurar em uma das mãos. Só que tem que ser um peso considerável. Não adianta eu dar 1 quilo para ele, que para ele é uma barbada, né? Não vai acontecer nada. Ele vai continuar caminhando normal, tá? Agora, se eu dou um peso para ele de 10 quilos para ele segurar, ele já vai ter certa dificuldade. Ele vai ter que pensar no movimento, ele vai ter que controlar esse movimento, ao mesmo tempo que ele está controlando o movimento da caminhada. Aí passa a ser um exercício de dupla tarefa. Vocês conseguem entender o conceito? Outro exemplo, pode ser o da caminhada também, tá? Esse aqui eu gosto de fazer bastante também. O aluno está se deslocando ou está fazendo qualquer outro movimento, pode ser uma caminhada até estacionária. E eu peço para ele ir falando para mim os múltiplos de 3. Então está lá o aluno se deslocando, fazendo um skipping, por exemplo. Eu, fulano, agora fala para mim os múltiplos de 3. Dele, tá, 3, 6, 9. Aí, gente, ele começa a pensar e ele começa a desfocar do movimento inicial que ele vinha fazendo. Só que ele tem que manter os dois estímulos ao mesmo tempo, as duas ações. E aí eu vou relembrando ele. Fulano, lembra do seu movimento lá inicial que você está fazendo, não pode parar. E aí, gente, começa a causar uma certa instabilidade nele. Mas são movimentos que têm total relação também com o dia a dia, né? Vamos pensar aqui, se o idoso, por exemplo, for atravessar uma rua, ele vai atravessar a rua, ele vai caminhar, só que daqui a pouco pode vir um carro aqui. Então ele tem que estar atento para ver se daqui a pouco vem um carro, vem um cachorro na frente dele, alguma coisa aconteça, então ele tem que ficar prestando atenção ao redor dele e ao mesmo tempo ele tem que caminhar. É um exemplo, tá? Vou mostrar um outro ainda para vocês aqui, vou pegar um elemento aqui para mostrar. Olha só. E eu já vou aproveitar para mostrar para vocês o que pode ser considerado dupla tarefa e o que não pode, não é considerado. Peguei a bolinha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí, que tem uma escada de agilidade aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar a câmera um pouquinho. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo que tem uma escadinha de agilidade aqui, ó? Tá muito alto, né? Pera aí, deixa eu baixar isso aqui, gente. Ó, deixa eu botar aqui, beleza, aparece minha garrafinha. Tá, eu vou pegar só um pedacinho aqui, não consegui baixar a câmera, mas vocês vão entender. Olha só, o aluno está fazendo um movimento para frente e para trás, dentro da escadinha. Então ele coloca os dois pés dentro de um quadrado e dá um passo para trás também para fora do quadrado. E assim ele vai, frente, costas, frente, costas. Só que aí eu vou colocar um segundo elemento nesse exercício dele. Eu vou dar a bolinha para ele e vou pedir para cada vez que ele faz esse movimento, ele jogar a bolinha para cima. Opa!
já complicou um pouquinho meu movimento. Estou pensando que o meu pé tem que ir dentro do quadrado, eu não posso pisar na parte branca, e ao mesmo tempo, eu não posso deixar a bola cair. Esse é o desafio. Este é um exercício de dupla tarefa, tá? Quando que ele não é considerado um exercício de dupla tarefa? Quando eu faço estes dois movimentos que eu mostrei para vocês de maneira isolada. Então, por exemplo, entrei no quadrado, joguei a bola para cima. Dei o passo para trás, joguei a bola para cima. Não é dupla tarefa, porque não são ações simultâneas. Então é diferente daquele outro exemplo que eu trouxe para vocês, certo? Muito bem. Vamos lá, deixa eu posicionar aqui de novo. Aí, gente, respondendo algumas perguntas que vocês deixaram ontem aqui, tá? Um colega perguntou o seguinte: qual a quantidade destes exercícios em uma sessão de treino? O que é o ideal? Gente, não posso dizer que tem um ideal, tá? O nosso treino com idoso, ele tem uma estrutura. Eu tenho uma estrutura que eu utilizo com o meu aluno idoso, né? Eu vou desde o início ali da da anamnese inicial com ele, dia a dia, depois vejo os dados vitais, depois faço mobilidades, faço um exercício de ativação muscular, e aí eu vou para a parte principal do treino. Então eu tenho toda uma organização, tá? Eu não vou só colocar exercícios de dupla tarefa, até porque eu acredito que esses exercícios de dupla tarefa, mais do que a questão física do movimento em si, está trabalhando muito a questão cognitiva. Então, se eu estou dando ênfase para a questão cognitiva, eu acredito que eu não consigo explorar ao máximo, o aluno não consegue explorar ao máximo cada movimento que ele esteja fazendo, tá? Deixa eu trazer um outro exemplo para explicar melhor para vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho minha câmera. Acho que vocês conseguem ver, a barra dá para ver aqui, tá? Olha só. Movimento aqui, ó. Desenvolvimento junto com remada unilateral. Fazendo ao mesmo tempo, tá? Então é uma dupla tarefa. Agora, o aluno tem que, como eu falei para vocês, dividir a atenção dele entre esses dois movimentos. Se ele estivesse fazendo esses movimentos de maneira isolada, ou seja, só o desenvolvimento e depois só a remada, com certeza ele conseguiria colocar uma intensidade até maior, uma carga mais alta, porque ele ia focar a atenção dele só em um movimento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, eu coloco por vezes, em alguns momentos da minha aula, exercícios de dupla tarefa, mas não toda a aula com exercício de dupla tarefa, certo? Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Outro colega botou assim, ó. Quais exercícios de dupla tarefa são mais utilizados com idosos? Gente, tem inúmeros exercícios de dupla tarefa, inúmeros que vocês podem usar. Não tem aquele que é mais utilizado. Agora, os mais importantes, tá? Na minha opinião, são aqueles que têm uma relação direta com o dia a dia do idoso. Então, esse que eu mostrei para vocês agora por último, esse desenvolvimento junto com a remada, é um exercício de dupla tarefa, mas eu não consigo ver uma utilidade tão grande para ele. A não ser, né, que a gente está dando um foco também aqui na questão do core, na ativação do core, né, pela instabilidade que ele gera. Mas pensando no dia a dia do idoso, eu não consigo ver um idoso fazendo este movimento aqui ao mesmo tempo. Tá? Agora, aquele outro exercício que eu mostrei de caminhada com o peso na mão, esse sim. Esse eu consigo ver com muito mais frequência na rotina de um idoso. Tá? Então, eu não saberia dizer assim, quais são aqueles principais exercícios do Batareva. Eu sei dizer, na minha opinião, quais são aqueles mais importantes, que são aqueles que têm relação eficaz, relação direta com os movimentos do dia a dia do idoso, tá? Então, falei dos dois tipos de exercícios até agora, né? Os funcionais, de dupla tarefa. E o terceiro tipo de exercício são os exercícios de explosão. Pois é, e por quê, gente? Porque
a potência muscular, ela é um fator crucial na prevenção de quedas, né? E porque ela permite que o idoso tenha uma resposta rápida, se daqui a pouco ele tropeçar, ou se daqui a pouco ele, de alguma maneira, perder o equilíbrio, então ele consegue reagir de maneira mais rápida. E para que ele consiga reagir, ele precisa ter força, né? E ele precisa ter velocidade. Então, para mim, é fundamental. Vamos lembrar de uma outra coisa. Durante o processo de envelhecimento, né, as fibras musculares que o idoso mais perde são aquelas fibras de contração rápida. Então, a gente deve estimular cada vez mais o idoso a trabalhar, né, com esse tipo de capacidade física. Agora, vamos pensar aqui. Potência é força com velocidade, tá? Vocês têm que avaliar de novo o aluno idoso de vocês para ver se ele tem condições de já, neste momento, trabalhar esse tipo de situação, tá? Apesar de que a gente, logo quando a gente pensa em potência, né, a gente já pensa uma pessoa pegando um peso gigantesco e fazendo um movimento rápido. Com idoso, não precisa ser assim. O simples movimento de levantar da cadeira pode ser um exercício de potência para muitos idosos. Se eu acelerar, por exemplo, o movimento de subir uma escada, pode ser um movimento, um exercício de potência para o idoso. E ele é fundamental, né? Então, minha gente, repassando aqui, são 3 tipos de exercícios que eu considero muito importantes de um personal trainer de idosos trabalhar com o seu aluno. De novo, exercícios funcionais, exercícios de dupla tarefa e exercícios de potência. Cada um no seu momento, de acordo com a necessidade do seu aluno e de acordo com a condição física atual dele. Certo? Muito bem. Antes de finalizar aqui, eu queria dizer para vocês que toda essa questão técnica que eu mostro para vocês aqui, como eu falei antes, ela é fundamental, né? Fundamental porque, assim, o personal ele se sente muito mais seguro para trabalhar com o idoso. Então vocês têm que, sim, ir atrás de conhecimento técnico. Até porque, vocês passando esse conhecimento de vocês para o aluno se sente muito mais seguro. E ele passa a ter confiança no trabalho de vocês. Isso significa retenção de alunos, gente. Retenção de aluno. Vocês vão parar de ter rotatividade, de perder aluno a toda hora. No momento que vocês têm essa retenção de aluno, vocês têm estabilidade financeira. Certo? Muito bem. Fundamental a questão técnica, conhecimento técnico. Mas, para vocês serem personagens que ganhem mais de 5 a 10 mil por mês, vocês precisam também ter conhecimento de marketing, conhecimento sobre vendas. O que adianta vocês terem todo esse conhecimento técnico que eu falei para vocês, mas as pessoas não saberem disso? Vocês vão morrer abraçados com esse conhecimento técnico. Não vai adiantar nada. Vocês podem ser aí os fodásticos aí do treinamento funcional, do trabalho com idosos, mas se ninguém souber disso, vocês não vão ter alunos. E se vocês não têm alunos, vocês não têm dinheiro. Adianta? Não adianta. Então, prestem muita atenção quando vocês forem se qualificar, né? Porque tem muito personal que vai fazer curso na área da educação física e ele dá atenção só para curso técnico. Só que a diferença se dá naquele personal que sabe vender o seu trabalho. É só vendendo que vocês vão conseguir faturar mais. Certo, minha gente? Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, todo mundo que daqui a pouco escreveu. Como a gente está trabalhando agora nesse formato aqui na horizontal, eu não consigo ler aqui os comentários, tá? Mas depois eu vou tentar ver se eu consigo ler tudo aqui e responder vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem escrever mais alguma coisa, esse vídeo aqui
essa live, ela vai ser publicada no Facebook e também no YouTube da Ativa, tá? Ela não vai ser publicada no Instagram. Então fiquem à vontade para daqui a pouco olharem desde o início, quem não conseguiu, ou para rever e anotar algumas coisas importantes, tá? Fica o convite para vocês. Então queria agradecer de novo a presença de todo mundo e dizer que eu volto na outra quinta-feira com mais uma live aqui no canal da Ativa, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo.